Sempre tive a impressão de que meu esposo, Javier, foi obrigado a se casar comigo. Sempre que tínhamos momentos íntimos, ele apenas utilizava as mãos. Eu o percebia distante, retraído. Com o tempo, desisti e resolvi que o deixaria em liberdade. Afinal, um matrimônio sem paixão e sem correspondência é somente uma formalidade sofrida. Porém, na noite anterior a eu preparar os documentos do divórcio, ouvi-o falando com os amigos no escritório. "Por que você não se aproxima da sua esposa? Ela está bem aí", comentou um deles. "Lara, ela pode partir se você continuar se segurando." Javier Macedo tomou um gole do seu copo. "Vocês não compreendem. Ela é frágil. E se eu a assustar?" Sua voz ficou mais baixa, quase um murmúrio. "Ela é minha esposa. Eu devo protegê-la. Se ela encontrar em outro lugar o que eu não consigo oferecer, tudo bem, desde que ela retorne para casa comigo." Os amigos riram. "Então, por que você busca tudo isso escondido no Google?" Naquela noite examinei o histórico de Javier. Havia dezenas de pesquisas, todas variações de finalmente me casei com a mulher que amo. Mas existe uma parte de mim que tenho receio de revelar. Como não desapontá-la? No dia em que Javier regressou da viagem de trabalho, eu já possuía um plano. Tomei um banho, me arrumei com cuidado e vesti uma peça nova que havia adquirido para a ocasião. Depois me instalei no lado dele da cama, aguardando que algo enfim se transformasse entre nós. Mas quando ele saiu do banheiro e me avistou ali, sua expressão travou. A toalha em suas mãos permaneceu imóvel. "O que você está fazendo aqui?" Seu tom não continha o menor calor. Meus olhos percorreram seu corpo. Ele sempre foi reservado, inacessível, mesmo nas situações mais corriqueiras. E mesmo assim eu persistia tentando. "Eu não vou sair, está bem?" Declarei com determinação. "Quero que fiquemos juntos de verdade." Seu olhar hesitou. Seus olhos se desviaram como se buscassem uma escapatória. Após uma longa pausa, ele respondeu apenas: "Está bem." Assim tão simples, fiquei desorientada. Enquanto ele se aproximava da cama, uma dúvida me dominou. A luminária da mesinha de cabeceira lançava uma luz suave que não alcançava esclarecer totalmente sua expressão. Ele se sentou ao meu lado. O ar mudou de temperatura. Eu envolvi sua cintura com os braços, procurando um mínimo sinal de reciprocidade. Todo o seu corpo pareceu enrijecer por um instante. Depois ele virou a cabeça e seus olhos encontraram os meus. "Quer que eu faça companhia?" Indagou com a voz baixa. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou rapidamente e abriu a gaveta da mesinha. Meu ânimo se apagou no mesmo instante. Eu não precisava ver mais. Já conhecia aquela reação. Não era a primeira vez que ele procurava uma forma de evitar o contato direto. Parecia mais preocupado em não ultrapassar uma certa fronteira invisível do que em estar realmente presente. Uma irritação silenciosa começou a crescer dentro de mim. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma distância. Quando ouvi ele pegar um frasco de creme e um lenço, não falei nada. Apenas os retirei da mão dele e os coloquei sobre a mesa. "Fazer companhia em quê?" Soltei com ironia. "Você é tão contido, previsível. Eu já sei como essa cena termina." Não conseguia enxergar bem o rosto dele, mas sentia o olhar fixo em mim. Era intenso, carregado de algo que eu não conseguia interpretar. Toda a minha frustração acumulada veio à tona. "Javier, se algo não funciona, apenas diga. Você não é o único homem neste mundo. Éramos casados por amor. Afinal, por que tudo parecia tão forçado, tão distante?" "Não foi isso que eu quis dizer", ele murmurou, mas não fez nada. Não se aproximou, não me tocou. Não disse nada que alterasse a minha percepção. Era a terceira vez que eu me abria com ele, e mais uma vez eu ficava sozinha. Levantei, peguei meu roupão e saí do quarto batendo a porta. Terminei no apartamento da minha melhor amiga, Cásia Moraes. Meu celular não parava de vibrar sobre a mesa. "Você não vai atender?" perguntou Cásia curiosa. Tomei um gole forte. O ardor na garganta ao menos me mantinha centrada. Com um suspiro, desliguei o celular. "Que tipo de cigarro você comprou?" perguntei pigarreando. Cásia soltou uma gargalhada e agitou o pacote brilhante. "Só escolhi porque parecem bonitos." Aos poucos contei toda a história. Não fazia sentido continuar ocultando algo que me consumia tanto. "Cásia, por que você acha que Javier não se deixa aproximar?" "Talvez ele não goste de mulheres", ela sugeriu. Neguei com a cabeça. Javier havia namorado no ensino médio e sempre recebia olhares de homens e mulheres que ele ignorava com sua frieza característica. Então, algo fez clique na minha mente. Talvez fosse por causa da minha irmã, a irmã mais velha, perfeita, doce e sempre admirada, que tinha ido para a Europa. Sempre existiram rumores de que Javier sentia algo por ela, e agora tudo parecia fazer mais sentido. Talvez este casamento fosse apenas um plano B. Talvez eu fosse só uma substituta, uma sombra do que ele realmente desejava.
Javier nunca me negou nada nesses 6 meses. Exceto isso, esse espaço entre nós que ele nunca permitiu atravessar. E quando ele se aproximava, sem realmente se entregar, quando parecia analisar minha reação como um estranho, não havia desejo no seu olhar, apenas uma espécie de contenção deliberada. Sentia que estar comigo lhe causava desconforto. O pensamento me feriu mais do que eu podia admitir. O copo na minha mão tremeu e se estilhaçou contra a mesa. Chega, eu decidi. Kásia piscou. Decidi o quê? Eu vou me divorciar. Não posso continuar com essa sensação de ser invisível. Eu era Lara Vasconcelos e não precisava de ninguém que me tratasse como substituta. Kásia me acalmou pensando que eu estava alterada. Ela me levou ao banheiro e cuidou de mim. Sua manicure nova deixou algumas marquinhas na minha pele, mas nada importante. Na manhã seguinte, quando liguei meu telefone, estava cheio de mensagens de Javier. Ao voltar para casa, encontrei-o na sala. O ar estava carregado com cheiro de cigarro e cansaço. Ele me olhou. Você voltou. Sua voz era apenas um sussurro. Seus olhos pousaram nas marcas do meu pescoço. Sua expressão mudou em 1 segundo. Não disse nada, mas a tensão era evidente. Eu estava esgotada, minha garganta doía e minha cabeça pesava. Estou cansada, murmurei. Vou subir. Subi sem esperar por uma resposta. Eu seguiria adiante com o divórcio. Um casamento sem afeto é apenas uma fachada. Mas naquela noite a febre chegou de verdade. Meu corpo estava pesado e minha mente nublada. Escutei passos. Javier havia entrado. O cheiro do sabonete de menta dele era forte. Me deixe em paz, consegui dizer com dificuldade. Então, quem deveria cuidar de você? Ele murmurou. Sua voz soava diferente, como se contivesse algo mais. Vamos. Apenas tome o remédio. Seus dedos roçaram meu rosto com cuidado. Ele respirava de forma ofegante. Eu estava fraca demais para responder. Virei, dando-lhe as costas. Está bem, já pode ir. Não sei quanto tempo se passou, mas acordei envolvida em uma manta quente. Senti seu braço ao meu redor, firme, como se temesse que eu desaparecesse. Ele mediu minha temperatura com a mão. Ainda um pouco quente, ele disse em voz baixa. Eu já estava acordada, mas não disse nada. Não era a febre que me fazia sentir assim. Era ele. Tentei me mover, mas ele me segurou com delicadeza, não com força, mas como se buscasse apenas permanecer perto. Um suspiro escapou de mim sem querer. Lara! A voz dele tremia. Nós deveríamos tentar de novo. Não soube o que dizer. Eu estava tão cansada, tão saturada de tudo. Virei o rosto. Eu não consigo. Estou muito cansada. Ele não disse mais nada, apenas se afastou um pouco. Quando finalmente olhei para ele, sua expressão era um mapa de tristeza. A culpa é minha. Eu não te culpo por nada. Soltei um suspiro. Pelo menos ele era honesto. Mas, por favor, ele continuou. Não se esforce tanto da próxima vez. Não é bom para o seu corpo passar por algo assim. Ele se levantou e foi até o armário. Não usava seu roupão habitual, apenas uma toalha ao redor da cintura. Sua figura era imponente, mas naquele momento me resultava distante. Ele me ofereceu roupas confortáveis e comecei a me trocar sem pensar. Como sempre, ele se virou para não olhar. Ficou de costas imóvel. O que eu não sabia era que assim que saí do quarto, Javier voltou diretamente para o meu banheiro. Dias depois, comecei a notar que alguns dos meus pertences haviam desaparecido. Pequenos detalhes. Nada caro, mas pessoais. Durante o jantar, mencionei. Acho que alguém andou entrando em casa. Javier estava passando manteiga em uma torrada. Sem levantar os olhos, perguntou. O que desapareceu? Coisas pessoais. Nesse momento, a mão dele tremeu e uma mancha de manteiga ficou em sua pele. Eu observei semicerrando os olhos. Por que você está tão nervoso? Foi você quem pegou? Javier ficou em silêncio por alguns segundos antes de rir sem humor. Levantou o olhar para mim, com uma mistura de ironia e algo mais escuro nos olhos. O que você acha? Repetiu Javier sem desviar o olhar. Por alguns segundos não disse nada. Limitei-me a observar a faca manchada de manteiga ainda em sua mão e a tensão que percorria sua mandíbula. Sua serenidade aparente era uma ilusão. Eu o conhecia o suficiente para notar o leve franzir na sobrancelha, a piscada que durava um pouco mais do que o normal. Acho que você está escondendo algo, disse finalmente cruzando os braços. Não sei o que é, mas não quero continuar vivendo com um fantasma. Javier baixou o olhar para o prato, não disse nada. Apenas se levantou, foi até a cafeteira e serviu mais um pouco na sua xícara. O som do líquido preenchendo o silêncio foi quase constrangedor. Sentei-me com a coluna reta, esperando por uma resposta que não veio. Naquela noite, liguei para a Kásia. Pode vir amanhã. Quero instalar uma câmera no quarto, algo discreto, só para confirmar se estou ficando maluca. Você tem certeza de que quer ver o que quer que aconteça quando você não está? Ela perguntou com a voz arrastada pelo ceticismo. Às vezes a verdade não é libertadora, só pesa.
Prefiro carregar o peso da verdade a continuar duvidando. Eu respondi. Kásia chegou no dia seguinte, cabelo castanho claro, cacheado e preso em uma trança improvisada. Usava uma camiseta enorme com uma frase irônica, como sempre. E aquele jeito de olhar como se pudesse ver através das paredes. Colocamos a câmera dentro de uma pequena planta decorativa no canto do quarto. Discreta, silenciosa, apenas um ponto preto entre as folhas artificiais. Javier não disse nada quando voltou do trabalho e me encontrou mais tranquila do que o normal. Apenas comentou que tinha uma reunião cedo e que dormiria no sofá do escritório para não incomodar. Naquela noite eu não consegui dormir, não por causa da câmera, nem sequer pela situação. Era aquela sensação de estar vivendo com alguém que não te deixa entrar, como estar sob o mesmo teto com um desconhecido que carrega o seu sobrenome. Na manhã seguinte, enquanto ele estava na reunião, revisei a gravação. Eu ouvi entrar no dormitório perto das 2 da manhã. Caminhou em silêncio, descalço, como se não quisesse acordar ninguém. Ele parou em frente à minha penteadeira, abriu lentamente a gaveta onde eu guardava meus cachecóis e pegou um azul marinho com bordas desfiadas que eu usava em casa desde a época da faculdade. Ele o segurou entre as mãos por longos segundos. Depois levou-o ao rosto como se buscasse algum rastro meu. Fechou os olhos, respirou profundamente e o devolveu exatamente ao mesmo lugar. Em seguida, sentou-se na beira da cama por um instante e se foi. Fiquei em choque. Não entendia o que tinha acabado de ver. Não era um ato condenável, nem sequer misterioso no sentido tradicional, mas algo naquela cena tinha uma carga emocional tão densa que me deixou sem ar. Naquela noite fingi dormir cedo. Queria ver se repetia, mas ele não apareceu. No terceiro dia falei com ele sem rodeios enquanto preparávamos o jantar. Eu vi o que você fez no quarto. Você não precisa explicar, mas eu preciso saber por quê. Javier não se assustou. Terminou de cortar os tomates e os deixou na tigela. Depois virou-se para mim com as mãos apoiadas na bancada. É a única coisa que me resta de você que não dói. Ele respondeu baixando a voz. Todo o resto parece um campo minado. Mas esse cachecol tem o cheiro de quando você ainda era feliz comigo. Minha garganta se fechou. Não soube o que dizer. Era como se ele finalmente tivesse aberto uma fresta do seu mundo interior e eu me encontrasse com um espaço cheio de palavras que ele nunca se atreveu a dizer. Posso te perguntar algo? Continuei. Você alguma vez pensou em me dizer tudo isso em voz alta? Ele assentiu, mas depois negou com a cabeça. Sim, mas eu nunca soube como. A conversa morreu ali, flutuando no ar como fumaça de vela recém-apagada. Naquela noite não houve câmeras, não houve mentiras. Apenas um silêncio diferente. Um que já não escondia, mas que começava a revelar. Depois daquela conversa na cozinha, algo se rompeu em mim, mas não era algo ruim. Era como se finalmente o ar circulasse em uma casa fechada por tempo demais. Mesmo assim, ainda não era suficiente. Palavras isoladas não bastavam. Eu queria compreendê-lo e também me compreender. No dia seguinte, preparei café cedo e o esperei na mesa. Quando ele se sentou na minha frente, tomei um gole com calma antes de falar. Eu estava pensando, e se tentarmos terapia de casal? Javier levantou a sobrancelha surpreso, mas não zombou nem descartou. Simplesmente baixou o olhar para sua xícara. Eu não sei se vai servir para alguma coisa, ele murmurou. Talvez não, eu disse. Mas pior é ficarmos neste limbo. Eu já não sei se sou casada com você ou com uma sombra. Ele demorou vários segundos para responder. Finalmente assentiu. Está bem. Vamos. Consegui uma consulta para sexta-feira. A terapeuta se chamava Doutora Renata Pires. Uma mulher de uns 40 anos, de voz suave, com o cabelo preso em um coque que parecia sustentar todo o peso da serenidade. Ela nos recebeu em uma sala quente, sem luzes fortes, nem sofás desconfortáveis. Tudo parecia disposto para não intimidar. Vocês não precisam dizer muito hoje, ela nos disse. Apenas escutem. O silêncio também se comunica. Javier se manteve quase mudo durante toda a sessão. Respondia com monossílabos ou encolhendo os ombros. Eu também não disse tanto quanto queria. Senti que se abrisse demais a boca acabaria chorando. E eu não queria chorar na frente dele. Não, ainda. No final, doutora Renata nos deu uma tarefa. Escrevam uma carta para o outro. Não é necessário que entreguem, mas escrevam com honestidade. Digam o que não têm dito. Naquela noite, subi para o quarto com a mente cheia de pensamentos. Peguei um caderno velho e me sentei na cama, disposta a escrever. Javier ficou embaixo, segundo ele, organizando papéis do trabalho. Na verdade, não me importava onde ele estava. Pela primeira vez, eu queria colocar tudo em palavras, sem filtro. A carta saiu como um desabafo. Falei da frustração, do vazio, da minha vontade de quebrar algo cada vez que ele me tocava com tanta cautela, como se eu fosse de cristal.
Também falei do carinho que eu não conseguia matar, das vezes que eu quis me render e não pude. Ao terminá-la, dobrei e a guardei na mesa de cabeceira. Não sabia se um dia a daria a ele. Desci para buscar um copo de água e notei que a luz do escritório ainda estava acesa. Hesitei por um instante, mas bati na porta suavemente. Javier disse que eu podia entrar. Encontrei-o sentado no chão com várias pastas abertas. Parecia estar procurando algo. Tudo bem? Perguntei. Eu não estava encontrando uns documentos antigos. Ele disse sem muitos detalhes. Meu olhar se pousou em uma caixa fechada, meio empoeirada, que estava atrás dele. Não me lembrava de tê-la visto antes. E isso? Javier olhou como se não soubesse que ela estava ali. Eu não sei. É sua? Neguei com a cabeça. Agachei, a trouxe para perto e li a etiqueta colada na lateral. Tinha meu nome, mas não estava escrita com a minha letra. Abri com cuidado. Dentro havia fotos impressas, alguns ingressos de shows, uma carta sem selo e uma pequena pulseirinha que eu havia perdido anos atrás. Sentei-me no chão igual a ele e comecei a revisar em silêncio. A maioria das fotos era minha, mas não tiradas por mim. Algumas de longe, como se tivessem sido feitas sem que eu percebesse. Em uma, eu estava lendo no jardim da casa dos meus pais. Em outra, dormindo em um sofá com um livro aberto. Fui invadida por uma mistura estranha de ternura e arrepio. Você tirou essas fotos? Perguntei sem olhá-lo. Javier limpou a garganta. Há anos, quando eu ainda pensava que você nunca me notaria. Virei-me para ele desconcertada. O que você está dizendo? Sempre foi você, Lara. Só que naquele momento eu não sabia ou não aceitava. O chão sob meus pés pareceu se mover. O tempo todo eu havia acreditado que Javier era uma escolha lógica, uma espécie de plano de reserva quando as coisas com minha irmã não funcionaram. Mas essa caixa dizia outra coisa. Por que você nunca me disse? Porque quando eu finalmente tive você por perto, eu já não sabia se era amor ou culpa. Eu não queria te confundir, então me calei. Fechei a caixa com cuidado. Não sabia o que pensar. A única coisa que eu sentia era um turbilhão dentro do peito, uma mistura de emoções que eu não conseguia nomear. Naquela noite não dormimos juntos. Mas pela primeira vez em meses, não foi por distância, mas por respeito ao silêncio que precisávamos para digerir o que havíamos descoberto. Passei a manhã inteira com a cabeça pesada, como se minha mente estivesse envolta em algodão. A caixa com lembranças continuava sobre a mesa de jantar fechada, mas eu não parava de olhá-la como se ela pudesse responder às perguntas que Javier nunca se atreveu a dizer em voz alta. Mal trocamos palavras naquele dia. Ele saiu cedo depois de nos vemos quase inaudível, e eu fingi estar ocupada dobrando roupas que já estavam dobradas. Eu não sabia como processar o que tinha visto. Havia passado meses convencida de que era uma substituta, uma escolha cômoda depois de um desamor, mas essa caixa, essas fotos diziam tudo ao contrário. Ele havia me idealizado, talvez até amado em silêncio, enquanto eu nem sequer havia notado a presença dele. Senti-me culpada por tê-lo odiado, por ter pensado o pior, mas também me senti enganada. Que sentido tinha esse amor não dito, se no presente ele não sabia como me tocar sem parecer que estava cruzando uma linha proibida? Subi para o quarto, abri a gaveta e peguei a carta que havia escrito dias atrás. Li-a inteira em silêncio como se fosse de outra pessoa. Cada palavra era um grito, cada linha um reproche. Doeu-me reconhecer naquela versão de mim mesma, tão esgotada, tão fria. Pensei em entregá-la naquela mesma noite, mas algo me impediu. Talvez eu não estivesse pronta para abrir aquela ferida de novo. Talvez eu temesse que ele não tivesse resposta. Guardei-a na parte de trás do armário, entre uns livros velhos da faculdade. Se um dia a entregasse, eu queria que fosse em outro contexto, em outro momento. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Minha mãe, sua voz soava mais suave do que o normal. Sua irmã volta por uns dias, ela disse sem rodeios. Engoli em seco. Para quê? Ela diz que quer visitar a família. Nada mais. Nada mais. Como se isso fosse pouco. Desliguei e me sentei na beira da cama. Eu não tinha pensado nisso até aquele instante, mas parte de mim ainda acreditava que ela e Javier compartilhavam algo não resolvido. Vê-la cara a cara seria desconfortável. Não contei a Javier, pelo menos não ainda. Em vez disso, preparei o jantar. Algo simples, macarrão e pão de alho. Era a única coisa que eu sabia cozinhar bem. Ele chegou tarde, estava escuro lá fora e trazia aquele cheiro de frio e papel velho que sempre arrastava depois do trabalho. Quando viu a mesa posta, piscou surpreso. Você estava esperando alguém? Você, eu disse sem ironia. Ele se sentou em silêncio. Comemos sem música, sem televisão, apenas o som dos talheres e do pão crocante ao ser partido. Depois de alguns minutos, falei. Por que você guardou tudo aquilo? Javier não fingiu não entender. Eu não sei exatamente. Acho que eu não queria te esquecer. E que versão de mim era a que você lembrava?
Ele ficou pensando. Uma mais livre, mais alegre?